Paz de Cristo, sejam bem-vindos à nossa aula hoje na 10ª lição, a identidade dos filhos de Deus. O que é identidade? Você tem carteira de identidade? O que tem na carteira de identidade? Foto, dados pessoais e assinatura. Então todo cristão precisa ter dados, foto, como o mundo me vê, e assinatura, caráter. Então, é claro que João vai trabalhar isso de forma belíssima a partir da manifestação dos filhos de Deus e dos filhos do diabo, e dando então para cada um a identidade do seu pai. Cada filho só pode agir conforme a identidade natural dos seus pais. Então, os filhos de Deus, de forma natural, amam, e os filhos do diabo, de forma natural, odeiam. Então, nessa palavra introdutória, o nosso autor, pastor Walter Brunelli, trabalha então que não existe neutralidade no mundo espiritual, tampouco físico. É necessário assumir uma identidade. Ou somos filhos de Deus, ou somos filhos do maligno, ou somos influenciados por Deus, outrora ou influenciados pelo diabo ou pelo maligno. Dessa forma, o tópico 1 vai dizer: os filhos de Deus, destino e dever. Como filhos de Deus, temos direitos e deveres. E, consequentemente, há um destino, há um final para cada um, como filho de Deus. Da mesma forma, como filhos da mentira, do diabo, temos por pai aquele que mente desde a fundação do mundo, aquele que é assassino desde a fundação do mundo. É por isso que, se o diabo mente desde a fundação do mundo e é assassino desde a fundação do mundo, os filhos do maligno mentem e matam, ou seja, de forma espiritual, destroem as pessoas. João vai tratar, então, da filiação, lembrando, filiação é tema teológico em João. Temos a filiação de Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho, e também os cristãos como filhos de Deus são analisados a partir das epístolas joaninas. Dessa forma, podemos enfatizar que o destino superior torna-se reservado aos filhos de Deus. João emprega de forma repetida o verbo conhecer no capítulo. 1 João 3:1, versículo 6, 16, 19, 20 e 24, isso é necessário conhecer. Conhecimento fala de ter os olhos abertos, fala de transparecer no entendimento. Dessa forma, o apóstolo João nos ensina que os filhos de Deus precisam conhecer ao Pai, conhecer a sua própria natureza e ter consciência da sua filiação divina, e que nos cabe um futuro extraordinário por meio de uma vida santa que podemos cultivar a partir desta vida. Essa vida decide a vida futura. Nesse contexto, João vai confrontar todos aqueles que são contrários aos mandamentos, os antinomistas, que afirmam que você pode viver de qualquer forma, qualquer prática, ou praticar a iniquidade, porque toda iniquidade é pecado. 1 João 3,4. Destaca então a retidão, vai destacar uma vida ética e moral, a partir então de uma vida prática na convivência e comunhão com os outros irmãos. Desta maneira, o autor chega no segundo tópico: os filhos do diabo, a influência satânica e a vitória de Cristo. A partir disso, há lados que precisam ser tomados, atitudes que precisam ser tomadas, há posições que precisam ser tomadas. A paternidade satânica acaba pela mentoria dos filhos do maligno. Paulo vai empregar outro termo, neomata, que significa ardis. Então, os filhos das trevas também têm seus ardis. João usa a imagem da injustiça, da morte, de Caim. Então, ele vai usando essas figuras como demonstração da própria injustiça. Por que Caim matou Abel? Porque as suas obras eram más. Falando disso, implica em duas sementes: a semente divina e a semente do diabo. Pelo fato da semente satânica ser vencida na cruz, o maligno ainda continua fazendo uma investida ou investindo contra a igreja. 1 João 3,8b. Por meio da cruz, podemos então entender que Cristo venceu e, pelo seu próprio sacrifício, Colossenses 2,15, ele consegue reconciliar todas as coisas, o que vai trazer sobre nós então uma justiça. A justiça como expressão desse próprio amor, porque para amar eu preciso ser justo. E ser justo demonstra uma atitude a partir de obras. É nisso que em 1 João 3,12, as duas figuras centrais de Gênesis no início da história sagrada, Abel e Caim, e porque Deus aceita a oferta de um e não aceita a oferta do outro. Por que Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim? Porque Caim tem problema com o irmão. Ninguém mata alguém de um dia para o outro. Então Caim alimentando o ódio e o mal contra seu irmão. Jesus vai nos ensinar: se o teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta sobre o altar,
se reconcilia primeiro e depois oferece a sua oferta que vai ser aceita. Isto é, a nossa oferta precisa vir a partir que somos no interior. É por isso que Deus olha primeiro para Abel e depois para a sua oferta. Porque primeiro Deus olha para o nosso interior e depois daquilo que podemos oferecer a Ele, ilustrando o princípio fundamental de serviço e temor ao Senhor. O terceiro tópico também é bem interessante, as marcas distintivas do Filho de Deus. Então, uma marca mais latente do caráter de Deus é amar. Deus ama e por isso deu seu Filho. Nós somos filhos de Deus e a nossa marca principal precisa ser o amor. O amor precisa ser evidenciado. O amor é aquilo que nos tira da condenação espiritual, 1 João 3,14, e nos faz conviver com o outro por meio da alteridade. A alteridade, enxergar os outros com meus próprios olhos, enxergar o outro da minha própria visão, tendo alteridade, só pode ocorrer por meio do amor ao próximo. De fato, o verdadeiro amor expressa a capacidade de alcançar a plenitude de um auto-sacrifício, como o próprio Cristo demonstra um sacrifício. A morte de Cristo demonstra a autodoação de si mesmo em favor daqueles que não mereciam. Com isso, essa alteridade passa pela solidariedade do reflexo da própria justiça. Para Deus ser justo, Deus tem que ser justo, oportunizando os bons e os maus. É por isso que chove sobre o justo e chove sobre o injusto. Para Deus ser justo, Deus tem que dar oportunidade a todos, até mesmo aqueles que não querem uma oportunidade. Isto demonstra a justiça de Deus que provém pelo amor, na solidariedade das ações, porque estamos dentro da solidariedade da humanidade, da raça, ou seja, todos em Adão pecaram, todos em Cristo podem, então, receber a justiça. A consciência como testemunho de transformação só se dá pela presença do Espírito Santo, o Paráclito, aquele que nos consola, que vai nos guiar, então, a um relacionamento perfeito com Deus. 1 João 3, 19 a 21. A certeza, então, de pertencer à verdade manifesta em nós uma paz pessoal que transcende para uma paz relacional com as outras pessoas. Então, João vai trabalhar a eficácia disso a partir, então, de um pensamento, de um comprometimento com a verdade, trazendo a unidade por meio, então, da comunhão. A fé torna-se, nesse sentido, o fundamento da vida espiritual. A vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por quê? Porque a nossa fé torna-se fundamentada não apenas em um crer, mas em um viver recíproco de amor em Cristo Jesus. Viver torna-se um viver de reciprocidade, onde o amor se intensifica nas relações, primeiro para com Deus e depois para com o próximo, para o cuidado, a comunhão e, acima de tudo, perdão, como diz 1 João 4, 7 a 8. Com isso, se eu amo, eu obedeço. Então, a verdadeira filiação de Deus são aqueles que obedecem, porque os filhos da desobediência são os filhos do maligno. E quando eu obedeço, eu demonstro de forma vivaz, externizo em forma concreta um testemunho de transformação. Por isso, a verdadeira filiação precisa ser uma filiação celestial. João vai ressaltar a relevância de um mandamento divino, que é o cerne de toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Em nós, habitando o amor de Cristo, esse amor nos constrange a compartilhar o amor de Deus para com todas as pessoas. O uso recorrente do termo mandamento, entolas no grego, ou entole no grego, não ocorre apenas por algo familiar à tradição, mas algo retórico demonstra a importância do termo mandamento, porque devemos viver pelo mandamento, isto é, vivendo pela capacidade de nos conformar com a vontade de Deus, que é revelada por meio dos mandamentos. O qual dele podemos falar como principal o amor. Então, esse capítulo 3 da Epístola Joanina, de 1 João, revela, demonstra e explica de forma clara e inegociável, de forma veraz, a distinção entre filhos de Deus e filhos do diabo. Não apenas por palavras, como a fé sem obras é morta. Como diria Tiago, nas atitudes sem amor, nos leva a ter uma atitude de Caim e não de Abel. Então precisamos, a partir disso, entender que a nossa vida está em Cristo, por meio de Cristo, e podemos então amar, porque se não amarmos, odiaremos, e se odiamos, somos homicidas, como Caim foi, e somos do maligno. Que possamos então entender que a marca dos filhos de Deus, dos espirituais, não carnais, é o amor. Que possamos revelar em Cristo esse amor e que possamos
a cada dia crescer em amor, mais e mais, até a completude por meio da nossa salvação e transformação em Cristo. Deus te abençoe. Até a próxima aula, permitindo Deus.